Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem. Seja super bem-vinda ou bem-vinda à Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. O que é soldagem? É um processo de união, mas colagem e brasagem também são processos de união. Na soldagem, a ligação é química, mas na colagem e na brasagem também ocorrem ligações químicas. Na soldagem ocorre diluição, lembra? Os materiais de base misturam entre si para formar a junta soldada. Na brasagem e na colagem isso não acontece. Na colagem existe a cola. Trata-se de um material adesivo que reage com o material de base. Na colagem, é necessário que ocorra o processo de cura do material adesivo. Agora, a brasagem. É obrigatório o uso de um material de adição. Esse material funde e entra nos vazios do material de base. Na brasagem, a temperatura de fusão do material de adição é bem menor que a temperatura de fusão do material de base. Por isso que o material de base não funde. Na soldagem, os materiais de base e de adição são similares. Ambos têm pontos de fusão muito próximos e eles fundem. Mesmo na soldagem de materiais dissimilares, eles possuem características compatíveis, como o ponto de fusão. A soldagem também pode ser utilizada para fabricar novos produtos, manufatura aditiva. Materiais desgastados também podem ser recuperados por soldagem, pelas técnicas de soldagem. Soldagem de recuperação ou de manutenção. Independente se é para unir, recuperar ou fabricar novos produtos, soldagem é um processo de união. Minimamente, nessa recuperação, nessa fabricação, você vai unir o material de base ao material de adição. Soldagem é um processo de união. Quais materiais podem ser unidos por soldagem? Metais e polímeros. Vimos isso, tudo que eu falei em aulas passadas. A união entre metais ocorre pela aproximação dos átomos, ligações metálicas. E a união entre os polímeros ocorre pela união entre as moléculas, ligações de Van der Waals. A soldagem pode ocorrer no estado sólido ou no estado líquido. Por que uma peça precisa ser soldada? Qual o objetivo com a soldagem? Por que não colada ou brasada ou parafusada? Será que é mais fácil soldar? Será que a soldagem é um processo de união mais econômico? Será? A resposta para todas essas perguntas juntas é depende. Suponhamos que você necessite unir duas peças. E essas possam ser brasadas, coladas, parafusadas, reputadas ou soldadas. Tanto faz. E aí, você vai escolher a soldagem? Deixa eu te dar um conselho. Se você puder escolher outra técnica de união diferente da soldagem, escolha. Soldagem, problemas são quase primos de primeiro grau. Caminham juntos. Não é 100% garantido que ou 100% correto falar que uma união soldada, essa união é permanente, porque peças soldadas quebram e quebram na solda. Mesmo um cordão de solda aparentemente bem executado, se for realizado num local onde não poderia existir uma soldagem, a peça pode quebrar. Acidentes podem acontecer. Qual é o objetivo da união soldada? Essa é a pergunta que deve ser respondida. O que você consegue com uma união soldada que você não consegue por nenhum outro processo de união?
Na soldagem, e somente na soldagem, as características físicas e químicas do material de base podem ser as mesmas do material da junta. Soldagem é o único processo de união que ocorre uma continuidade das características físicas e químicas entre o material de base e da união. Soldagem é um processo de união de materiais, mais especificamente união de metais e polímeros. Na soldagem, a união é obtida pela aproximação dos átomos nos metais ou das moléculas nos polímeros. Diferentemente dos demais processos de soldagem, parafusagem, rebitagem, colagem e brasagem, na soldagem ocorre a mistura dos materiais de base e de adição. Essa mistura pode ocorrer na fase sólida, nos processos de soldagem por pressão, ou na fase líquida, nos processos de soldagem por fusão. A soldagem é o único processo de união que proporciona a continuidade de propriedades entre os materiais unidos. Procura-se com a soldagem que as forças das ligações químicas na junta soldada sejam de natureza similar às atuantes nos próprios materiais a serem soldados. Também que a junta preserve ao máximo as características físicas e químicas dos materiais de base. Os processos de soldagem podem ser utilizados na fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas industriais. E ainda na deposição de materiais sobre uma superfície, nesse caso, para recuperar partes desgastadas ou para a formação de um revestimento característico, ou mesmo para a fabricação de uma nova estrutura, manufatura aditiva. Se essa é a sua primeira aula, assista o vídeo introdutório desse canal, visite o site da Soldagem Play para você entender e aproveitar todo o conteúdo sobre soldagem. Eu não posso terminar essa aula sem dizer: precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. Até a próxima aula e bons estudos!